Durante uma noite entre amigos, estávamos jogando um jogo de perguntas e já um pouco bêbada, eu brinquei, dizendo que o nosso bebê não era dele. O silêncio foi imediato. Todos me olharam sérios. Em uma tentativa desesperada de consertar as coisas, soltei: "Meu Deus, gente, é só uma brincadeira." Alguns riram desconfortáveis. Mas meu marido não. Ele apenas se levantou e foi embora, sem dizer uma palavra. Agora, minha vida virou um completo caos, e eu não faço ideia de como consertar isso. Eu nunca imaginei que uma piada levaria à minha queda ou destruiria meu casamento. Eu só estava brincando quando disse que o bebê não era dele. A questão é que eu tinha bebido muito vinho, e as palavras escaparam da minha boca. Nem sequer tive a intenção de dizer aquilo, pelo menos não em voz alta e definitivamente não na frente dos nossos amigos durante um jogo. Mas meu marido levou para o lado pessoal, e agora ele arruinou o nosso casamento e o futuro do meu filho. Ficou claro que ele não achou graça, porque o jeito que ele me olhou, como se eu tivesse acabado de esbofeteá-lo, foi o suficiente para eu perceber que foi estúpido e insensível da minha parte brincar com algo assim. A festa não deveria ter acabado daquele jeito. Só queríamos uma noite normal com alguns amigos, bebidas e música. Para mim, era uma chance de usar algo que não estivesse manchado de leite ou babá do bebê, o que já era um alívio. Eu tinha lavado tanto vômito de bebê das minhas roupas que já achava que fazia parte do design. E às vezes eu estava exausta de cuidar do bebê. Ele tinha apenas 10 meses e eu havia parado de amamentar há pouco tempo. Meu corpo ainda parecia ter sido esticado, torcido e remodelado de maneiras que eu nem imaginava ser possível. Em certo momento, meus pés incharam tanto que não cabiam nem no meu tênis favorito, quanto mais em saltos. Cheguei a me perguntar onde estavam as alegrias da maternidade, porque eu não via nenhuma. Mas finalmente, depois de um tempo, meu corpo começou a se sentir meu de novo, e não vou mentir, eu estava animada. Queria me sentir humana outra vez, até mesmo sexy. Então, quando minha amiga Olivia nos convidou para um jantar tranquilo com outros 2 casais, amigos em comum, eu aceitei na hora sem nem perguntar ao meu marido. Felizmente, ele topou na hora. Ele ficou feliz por eu querer sair de novo. E acredite, eu tinha medo de sair de casa com a minha aparência naquela época. Eu estava gordinha e me sentia a pessoa mais feia do mundo, então ficava quase sempre em casa. Mas agora eu me sentia como se fosse a razão do sol nascer, e queria que o mundo soubesse disso. Minha mãe se ofereceu para cuidar do bebê a noite toda. Disse que eu precisava de uma pausa, e honestamente não discuti. Preparei a bolsa de fraldas, deixei a rotina anotada e prometi que voltaria de manhã cedo. A noite foi divertida e leve, até que não foi mais. É até engraçado pensar agora que na primeira vez que saí depois do parto, tudo deu errado para mim e para meu casamento. No começo foi aquela conversa de adultos que acontece quando todo mundo está ocupado e cansado o tempo todo. Um dos casais trouxe um baralho de perguntas, nada de verdade ou consequência, só temas para puxar assunto. Nem estávamos levando a sério, só lendo as perguntas em voz alta e respondendo o que parecia divertido. Até que um dos homens leu uma carta e riu. Qual é um segredo que você nunca contou ao seu parceiro? Todo mundo gemeu. Lembro de alguém brincando. Vamos não arruinar casamentos hoje. Queria ter ouvido aquela voz, mas acho que já não tinha mais controle. Já tinha tomado 2 copos de vinho e estava saboreando um uísque, que ainda estava na minha mão. Não estava bebendo rápido, só devagar, gole por gole. Acho que por isso não percebi que estava ficando bêbada. Estava me soltando sem perceber, me sentindo quente, relaxada e talvez confortável demais. Então eu soltei. Meu marido acha que é tão incrível na cama que me engravidou. Dei mais uma golada antes de continuar. Pois olha a ironia, que pena que o bebê talvez nem seja dele. A sala ficou em silêncio e desconfortável. Dizer que ficou quieto é o maior eufemismo que já fiz na vida. Foi como se a terra congelasse e todos perdessem a capacidade de falar. O uísque que deveria estar queimando no meu peito, de repente não era quente o suficiente para me aquecer. Senti um calafrio inexplicável. Foi um daqueles momentos em que todos acham que você está brincando, mas ninguém ri. Olhei primeiro para o homem sentado na minha frente, e sua expressão estava gelada. Parecia assustado com o que estava prestes a acontecer e por isso deu um gole grande na bebida. Então, lentamente virei para o meu marido. A expressão dele foi suficiente para me fazer ficar sóbria na hora. Ele não precisou dizer uma palavra. Tudo o que ele provavelmente estava pensando estava estampado no rosto dele. Se eu dissesse que ele estava infeliz, seria subestimar de novo, então nem vou tentar. Tentei consertar, esperando me safar. Meu Deus, gente, eu tava brincando, óbvio. Nossa, o clima aqui tá pesado, ninguém aguenta uma piada? Até bati no colo dele de leve, tentando fazer parecer uma graça, mas acho que naquela hora, nós 2 sabíamos que eu não estava brincando quando falei da nossa vida íntima e da paternidade do nosso filho. Precisava fazer melhor que isso, então comecei a rir. Todo mundo seguiu com risadas falsas, secas e desconfortáveis. Acho que todos viram o fogo se alastrando e tentaram apagar antes que nos consumisse. Olhei ao redor e vi a tensão diminuir aos poucos. Até que vi meu marido esboçar um sorriso. Foi um sorriso leve, como se estivesse tudo bem, ou foi o que eu entendi. Fui uma tola completa por achar que ele tinha acreditado em mim e que estava tudo resolvido. Não fazia ideia do quanto eu estava errada. E ele não esperou muito para me mostrar. Agiu quase imediatamente. Naquela noite, ele me provou que não estava tudo bem. E nunca mais estaria. Ele se recusou a entender que estávamos todos bebendo, que era o efeito do álcool, e que eu claramente não quis dizer aquilo. Exceto que, talvez, no fundo, eu quisesse.
porque tem uma coisa que nunca contei a ninguém, nem a ele, eu traí uma vez. Acho que foi bem na época em que engravidei. Foi uma noite. Eu estava fora da cidade, irritada depois de uma briga com ele, e conheci alguém no bar do hotel. Ele era meu tipo, tudo o que eu queria, mas com um ar mais ousado. Ele me fez rir em uma noite em que eu só queria afogar minhas mágoas no álcool e esquecer que meu marido existia. E ele me ajudou a esquecer, pelo menos naquela noite. Mas não significou nada. Nunca mais vi o cara. Enterrei bem fundo e tentei seguir em frente. Nunca mais falei sobre isso e em algum momento até esqueci. Acredite, na época foi muito difícil aceitar que eu tinha tido um momento íntimo fora do meu casamento, porque eu realmente amava meu marido. Mas realisticamente aconteceu. Sei que alguns podem pensar, como você pode amar alguém e trair? Mas estou sendo honesta. Simplesmente aconteceu. Se pudesse voltar no tempo e mudar, eu faria. Garantiria que qualquer briga nossa fosse resolvida na hora. Eu teria dado um abraço nele, até pedido desculpas. Nem sei mais se a culpa era minha ou dele, honestamente, nem lembro do motivo da briga. Mas não sou um personagem de ficção científica, então tive que aprender a viver com minhas ações sem que meu marido descobrisse. Só que quando descobri a gravidez, as datas estavam próximas. Tão próximas que tive uma pequena dúvida. Mas decidi não pensar nisso. Disse a mim mesma que o bebê era do meu marido, e pronto. Era a única verdade que eu aceitaria, então comecei até a acreditar. Claro, eu estava com medo. Mas acho que quando você mente para si mesma tanto, começa a acreditar na própria mentira. Eu não podia duvidar das minhas mentiras. Porque como esperar que alguém acreditasse se eu mesma não acreditasse? Meu marido não tinha motivo para suspeitar de mim. Eu odeio traidores e nem me considerava uma, porque o que aconteceu foi um acidente. Um acidente que nunca mais se repetiria. A notícia da gravidez deixou meu marido tão feliz, e eu nunca quis arruinar nosso casamento por causa de um momento estúpido com um estranho que nem conhecia. Então criei minha própria versão da verdade e vivi nela. Desde então nunca olhei para trás. Vivi com aquela verdade, até a piada. Aquela piada boba e desastrada na festa veio de algum lugar real, do meu subconsciente, que não ousou distorcer a verdade. Enfim, naquela noite, logo depois da minha piada infeliz e da minha tentativa de disfarçar, meu marido sorriu e se levantou. Não foi um pulo, como se estivesse com raiva. Foi devagar, como se fosse fazer um anúncio. Mas ele não disse nada. Só me olhou, limpou a garganta e foi embora. Não sabia o que esperar quando ele se levantou, então quando ele começou a sair, fiquei em choque. Rapidamente comecei a pegar minhas coisas para correr atrás dele, mas antes mesmo de terminar, nossos amigos estavam olhando para os celulares, e depois para mim. Quando tentei sair, ouvi minha própria voz repetindo as palavras que eu tinha dito. Parei e peguei o celular da Olivia. E lá estava, um vídeo de eu falando que meu marido não era o pai do nosso bebê postado no grupo de amigos. Sabia que tinha sido ele porque durante a festa, sugerimos fazer um vídeo para guardar de recordação, já que fazia tanto tempo que não nos reuníamos. E era minha primeira saída pós-parto. Meu marido se ofereceu para gravar e enviar para todo mundo. Só que ele só enviou a parte em que eu estraguei tudo. Um ato cruel, na minha opinião. Não importa o que, ele não tinha direito de fazer aquilo. Como pôde me transformar na vilã por causa de uma piada? Mas não podia ficar parada me fazendo perguntas. Naquela hora, corri para fora. Estava em pânico. Só queria acalmá-lo. Mas quando cheguei lá, ele já tinha ido embora. Abri o Uber porque precisava alcançá-lo para conversar. Mas quando tentei confirmar a corrida, o método de pagamento foi recusado. Era irritante a tecnologia falhar justo quando mais precisava. Pelo menos foi o que pensei no começo. Fiquei encarando a tela, confusa. Aquele cartão sempre funcionava. Era da nossa conta conjunta. Tinha usado naquela semana para fazer uma compra. Tentei de novo. Mesma coisa. Abri o aplicativo do banco, mas o acesso foi negado. Como assim? Achei que tinha errado a senha, então digitei de novo, devagar. Mas ainda assim, negado. Foi quando meu estômago embrulhou. Meu marido tinha bloqueado meu acesso à nossa conta conjunta. Revirei minha bolsa rezando para ter dinheiro suficiente para pegar um táxi normal, mas não tinha nada que desse. Foi quando meu celular começou a explodir. Ligações atrás de ligações. Minha mãe, meu pai, meus amigos. Até gente com quem não falava há meses. E acredite, é muito irritante quando você está em uma situação difícil, tentando se resolver, e o telefone não para de tocar. Não atendi nenhuma. Não conseguia. Só queria ir para casa e falar com meu marido antes que ele levasse as coisas longe demais. Então liguei para minha irmã e pedi que me buscasse. Felizmente ela veio. Apareceu 20 minutos depois. Não fez perguntas, mas senti o olhar dela do banco do motorista, esperando que eu dissesse algo. Não estava com disposição para falar. Ela percebeu e dirigiu em silêncio. Me deixou no apartamento, ainda calada, com um olhar decepcionado. Cheguei em casa sem dizer muito. Parecia que tudo já estava desmoronando. Quando cheguei no prédio, meu marido não estava lá, e ele estava com as chaves. Eu não tinha levado as minhas naquela noite. Tentei ligar, mas ele não atendeu. Fiquei arrasada. Peguei o celular. Não sabia o que fazer. Estava triste e confusa. Não queria chamar minha irmã de novo ou ir para a casa da minha mãe. Não estava pronta para um sermão e não queria ver meu bebê naquele estado. Precisava ver meu marido para acalmá-lo. Então sentei do lado de fora de casa, esperando que ele voltasse antes do fim da noite.
Enquanto esperava, fui para as redes sociais para me distrair, porque o excesso de pensamentos estava me matando, e então vi um vídeo de mim dizendo que o bebê não era dele. No Facebook, meu marido tinha postado com a legenda: imagine amar alguém tanto a ponto de criar uma criança que pode não ser sua, até que ela zomba de você e ri na sua cara em público. Não acreditei. Fiquei totalmente ferida e comecei a chorar. O post já tinha mais de 400 curtidas e dezenas de comentários me chamando de lixo. Você devia ver os comentários. As pessoas falavam de mim como se não fosse uma pessoa real, me pintaram como o diabo, uma pessoa horrível que só queria destruir meu marido. Mas não era verdade. Gente do ensino médio me mandando mensagem. Não tinha vergonha maior. Me senti totalmente impotente e sem esperança. Chorei até adormecer na porta de casa. Acordei no dia seguinte e levantei rápido, rezando para ninguém ter me visto. Dormi por muito tempo, porque quando abri os olhos, já era de tarde. O chocante? Meu marido havia voltado, mas não ligou para a esposa dormindo do lado de fora. Percebi porque me deparei com uma cena que partiu meu coração. Minhas coisas estavam empacotadas do lado de fora da casa. Tentei chamá-lo, mas nem percebi como minha bateria estava baixa até tentar ligar o celular e ele não responder. Estava morto. Assim como tudo na minha vida naquele momento. As coisas só estavam piorando. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Foi quando percebi que devia ter verificado um lugar ontem à noite, as chaves reserva. Mas tinha me esquecido. Procurei a chave que sempre deixávamos escondida no vaso de planta, mas não estava mais lá. Não tinha muita escolha. Sabia que teria que ir para a casa dos meus pais. Mas como? Sem dinheiro e com o celular desligado. Depois de pensar muito, peguei minhas malas e caminhei pela rua. Faróis de carros passando por cima de mim, como se eu não existisse. Foi quando vi um homem indo para um carro estacionado. Parei ele e pedi o celular emprestado. Devia estar com uma cara tão patética que ele nem hesitou. Liguei para minha irmã. De algum modo, meus dedos lembraram um número, mesmo com minha mente em branco. Ela atendeu, e eu só supliquei: por favor, vem me buscar. Ela disse que estava a caminho. Devolvi o celular, murmurei um obrigada e sentei no meio-fio, vendo as pessoas vivendo suas vidas normais. Era como se o mundo tivesse seguido em frente sem mim. Finalmente cheguei na casa dos meus pais. Minha irmã não falou muito no caminho. De novo, ficou me olhando como se quisesse dizer algo, mas não disse. Fiquei agradecida pelo silêncio. Quando chegamos, vi minha mãe já parada na porta, braços cruzados. Ela não parecia brava, só cansada e preocupada. Aquele tipo de preocupação que faz você se sentir pior, porque sabe que causou aquilo. Só cumprimentei e não falei mais nada. Passei por ela, deixei minha bolsa no sofá e sentei como se meu corpo não aguentasse mais ficar em pé. Eles tinham visto o vídeo. Claro que tinham. Todo mundo tinha visto. Se pessoas com quem não falava há anos estavam me ligando, então minha família com certeza já tinha visto. Já estava em todo lugar. Dava para ver no rosto do meu pai. Ele nunca foi do tipo que grita, mas a decepção estava estampada nele. Não fez perguntas. Só disse que eu podia ficar lá o tempo que precisasse, mas me deram espaço. Não me senti mais como família. Não sei o que esperava encontrar lá. Conforto? Perdão? Um botão de retrocesso? Só precisava de um lugar para me esconder do mundo desabando sobre mim. Felizmente, meu bebê estava dormindo. Nem fui vê-lo, não com tudo girando na minha cabeça. Minha mãe me informou que meu marido tinha passado mais cedo para ver o bebê, e aquilo acendeu uma esperança em mim. Que idiota eu era por pensar isso. Mas vamos ser honestos, você teria pensado o mesmo. Achei que ele queria terminar tudo, mas se veio ver o bebê, talvez ainda houvesse esperança. Talvez ele só estivesse com raiva e depois iria se acalmar. Mas isso não mudava o fato de que ele já tinha me humilhado publicamente. Só que no dia seguinte minha surpresa foi maior. Meu marido enviou para a casa dos meus pais o resultado do teste de DNA, junto com os papéis de divórcio. Fiquei furiosa e decepcionada. Não acreditava que ele quisesse terminar comigo. Ele nem esperou para ouvir meu lado da história, e isso partiu meu coração. E agora, nem sei se disse aquilo na festa porque estava bêbada, ou porque precisava tirar aquilo do peito. A verdade é que se não fosse o vídeo, eu provavelmente negaria ter dito aquilo, porque tudo ainda parecia nebuloso. Não sei por que falei. Só sei que aquelas palavras, ditas como piada, me destruíram. Atualização. Tentei de tudo para fazer meu marido mudar de ideia sobre o divórcio, mas ele se recusou. Disse que o humilhei publicamente, mas convenhamos, ele fez o mesmo. Nunca tive a intenção de humilhá-lo. Só fiz uma piada e sim, entendo que não foi ideal. Mas ele levou as coisas para outro nível. E fez pior, porque a minha foi na frente de alguns amigos. A dele foi na internet, onde todo mundo podia ver. Sim, eu traí. Foi um acidente. Foi errado. Não foi intencional. Ele era meu marido. Devia saber que eu não sou esse tipo de pessoa. E sobre eu dizer que ele não era bom na cama, nem era verdade. Nós tivemos ótimos momentos íntimos, então ele devia saber que era brincadeira. Mas ele não quis me ouvir. Foi decisivo e foi em frente com o divórcio. Quanto aos meus pais, disseram que eu podia ficar o tempo que precisasse, mas era mentira. Eles só se importavam com o neto e não queriam fazer nada que o machucasse. Estavam decepcionados demais comigo. Até me pediram para arrumar um lugar para morar e deixar o bebê com eles, porque não tinham certeza se eu poderia cuidar dele. Fiquei muito além de decepcionada. Com raiva. E por outro lado, meu trabalho ficou estranho. Não consigo entrar nas redes sem ver gente falando de mim. Entendo. Errei.
Não devia ter brincado com isso. Mas merecia ser humilhada assim? Que todos me vissem como um monstro sem coração, traidora, sendo que ainda sou uma mãe recente. Tenho um bebê para cuidar. Parece que meu marido esperou um momento para me destruir, e achou. Talvez eu merecesse que a verdade viesse à tona, mas não assim. Não publicamente e definitivamente não com tanto ódio. Não sei o que vai acontecer com a gente, mas uma coisa sei, não vou deixar meu bebê com meus pais. Ele é a única parte de mim que ainda não foi arruinada, e preciso tê-lo comigo. Mas não merecia ser abandonada e difamada assim. Fui tão horrível assim? Ninguém quer ouvir meu lado, mas juro que não foi intencional. E agora não posso voltar atrás. Meu marido devia ter pensado nos bons momentos que tivemos, em vez de deixar um único erro acabar com tudo. Será que eu não significava nada para ele? Ele provou que sim, e eu nunca estive tão decepcionada.